Olá! Que delícia poder estar aqui conversando com você. Que bom seria, né, se pudéssemos estar aí frente a frente, cara a cara, para eu te olhar, você me olhar e talvez essa conversa acabar finalizando num cafezinho, um bolinho, uma comidinha gostosa, né? Como é bom conversarmos com pessoas e tomando um cafezinho gostoso. Bom, mas como isso não é possível, eu estarei conversando contigo com as minhas melhores palavras, com as minhas melhores intenções, e hoje nós vamos bater um papo descontraído sobre a felicidade. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite. O menino que me convidou, ele disse assim: Etiane, eu preciso que você grave um podcast. Eu achei isso tão tecnológico, né? Confesso que esse é o primeiro podcast que eu estou gravando. Isso, na verdade, é um longo áudio, na verdade, um áudio curto, que fala aí de entre 10 e 15 minutinhos, falando sobre a felicidade. Pode ser longo ou pode ser curto, depende aí da sua ótica. Nós vamos falar hoje sobre felicidade na melhor idade. Esse título foi tema de uma palestra deliciosa que eu dei para um grupo de senhores e senhoras no estado de Santa Catarina. Eu me chamo Etiane Neves e os últimos anos aí da minha carreira eu tenho dedicado em falar sobre a inteligência emocional, falar sobre felicidade e alguns fatores relacionados. Bom, quando nós falamos de terceira idade, nós entendemos um padrão, né, ou alguns padrões que nos foram impostos, onde a terceira idade ela acontece mais ou menos ali entre os 60 anos de idade. E por incrível que pareça, muitas pessoas dizem que a melhor idade acontece na terceira idade. Quer dizer que, poxa, para eu viver a melhor parte da minha vida, a melhor idade, eu preciso chegar aos 60 anos de idade? E existe uma coisa que talvez é um pouquinho cruel, que nós passamos uma vida inteira, uma jornada, trabalhando com bastante força, com bastante virilidade, com bastante dedicação. Passamos anos e anos se dedicando aos nossos filhos, criando filhos, entregando estudo do bom e do melhor para os nossos filhos, da nossa energia, para que quando pudéssemos chegar aos 60 anos de idade, desfrutar o que há de melhor. Só que eu tenho percebido muito que é uma grande quantidade de pessoas que têm se dedicado demais no agora e curtido pouco o que vem pela frente. Vou dar um exemplo aqui bem direto. Meu pai, ele faleceu com 52 anos de idade. Ou seja, o meu pai, ele não atingiu a melhor idade. E tudo que ele fez na sua vida foi trabalhar, 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 se dedicar à sua família e ele não curtiu. Eu não me recordo, por exemplo, o meu pai tirando férias aí de 20 dias ou de 30 dias. O meu pai realizando feitos para si mesmo ou feitos que ele gostaria de fazer para ele, para a individualidade dele. Tudo que ele pensava, tudo que ele fazia era numa forma coletiva e infelizmente ele não chegou a alcançar a melhor idade. E isso me traz uma profunda reflexão, porque se pararmos para pensar, pode ser que a terceira idade não aconteça, que ela não aconteça para nós. E muitas pessoas têm se matado de trabalhar, se matado de dedicação aos filhos, noras, genros, se dedicado a deixar heranças quando na verdade não estão preocupados em deixar legados. Muitas pessoas estão preocupadas em deixar herança e não estão preocupadas em deixar legados. Isso são extremos, porque herança é tudo o que diz a bens materiais, casas, terrenos, empresas, enfim, carros, né? Casas. E legado é como você será lembrado quando você não estiver mais aqui. Olha que profundo. E se eu pudesse te fazer essa pergunta, se teu filho, ou enfim, uma pessoa que você ama, pudesse te fazer essa pergunta, como você gostaria de ser lembrado quando você não estiver mais aqui?
Será que você seria lembrado como uma pessoa alegre, feliz, uma pessoa cheia de experiências, uma pessoa com bastante felicidade, uma pessoa que é animada, que viveu tudo aquilo que queria viver? Ou talvez você vai ser lembrado como uma pessoa rabugenta, uma pessoa briguenta, uma pessoa que morreu de trabalhar e pouco foi feliz? Como que você vai ser lembrado? E depois desse episódio, né, trágico que aconteceu com a minha vida, faz quase 5 anos que meu pai se foi, eu parei para pensar, poxa vida, eu acho que não é justo esperar a felicidade acontecer na melhor idade. Será que talvez a melhor idade não pode ser agora? Será que talvez, ao invés de eu me preocupar tanto com o outro, eu não consigo destinar um pouco dessa energia para se preocupar mais comigo, em realizar coisas que eu quero agora? Será que se eu estou com vontade de fazer uma viagem para tal lugar, eu não consigo me organizar agora? Ou daqui um curto espaço de tempo, daqui 3 meses, 4 meses, para que isso aconteça? Será que talvez, ao invés de eu trabalhar para conquistar mais um terreno, mais uma casa, mais um bem material, eu não posso dedicar um pouco da minha energia para fazer aquilo que a minha família gosta? Quem sabe uma viagem, fazer um almoço gostoso, quem sabe uma janta gostosa, quem sabe ir para um parque de diversões e usufruir de todos os brinquedos possíveis para que possamos ser felizes? Ou talvez gastar um pouquinho dessa parcela de dinheiro em comprar imãs de geladeiras dos lugares que nós passamos e criar uma coleção na nossa geladeira que lembre de momentos legais que nós somos felizes? São ideias, né, diferentes. Eu gosto muito da ideia de viagens, mas você pode assimilar isso com o que melhor te define, né? O que te faz feliz? O que te faz verdadeiramente feliz? Será que hoje você tem dedicado uma parcela do seu tempo em cuidar-se? Ou você tem usado a expressão ou algumas expressões de eu não tenho tempo porque eu preciso fazer isso, aquilo. Eu não posso comprar tal coisa que eu quero porque eu preciso pagar uma parcela da faculdade do meu filho, ou porque eu preciso cuidar do meu neto, ou porque eu preciso isso, aquilo. Muitas vezes a gente fica terceirizando a nossa felicidade e isso é um erro grotesco. Percebe? Pessoas que terceirizam a sua felicidade, que deixam de ser felizes no agora para ficar cuidando da felicidade do outro. E felicidade é algo muito imparcial, porque o que é feliz para mim, para você pode ser diferente. Mas uma coisa eu digo: nada no mundo é talvez mais importante do que uma boa parcela de amor próprio. Nada no mundo é mais importante do que uma boa parcela de amor próprio. Você tem todo o direito de amar o seu companheiro, a sua companheira, de amar seus filhos, seus netos, seu vizinho, enfim. Mas como que está aí o seu amor próprio? Todas as vezes que eu faço essa seguinte pergunta, talvez você vai responder, né, de um jeito diferente, mas quando eu pergunto para minha plateia assim, pare apenas 5 segundos e pense em uma única pessoa. Você pode pensar apenas em uma pessoa. Quem é essa pessoa que você mais ama na vida? Aí a plateia é sempre assim, poxa, é muito difícil falar apenas uma pessoa, pois eu tenho 3 filhos, 4 filhos. É injusto selecionar apenas uma pessoa. Aí quando eu pergunto assim, quem pensou em filhos? Levante a mão. 80, 90, 100 pessoas pensaram em filho. Quando eu pergunto, quem aqui pensou que seu marido, sua esposa é a pessoa mais importante do mundo para você? Uma boa parcela de pessoas erguem a mão. Quando eu pergunto, quem aqui pensou que o pai, a mãe, enfim, é a pessoa mais importante da vida? Uma galera ergue a mão. E quando eu faço a seguinte pergunta, quem aqui pensou que você é a pessoa mais importante da sua vida? Pasmem, 2 ou 3, muitas vezes nenhuma pessoa ergue a mão. Porque as pessoas entendem que eu preciso amar o outro antes de amar a si mesmo. Isso também é um erro, porque nós somos criados numa sociedade onde eu preciso deixar o outro ser mais importante do que eu.
Isso é um erro, porque você vive para fazer o outro feliz e esquece muitas vezes de cuidar de si mesmo, de cuidar da sua felicidade. Então perceba, será que hoje, só para a gente fechar aqui a nossa ideia para finalizarmos esse áudio, será que hoje você está terceirizando a sua felicidade? Ou a maioria das atitudes que você toma é em prol da sua felicidade? Será que hoje você está dedicando a sua energia para fazer o outro feliz, as coisas que o outro quer, ou quem sabe para deixar uma herança? Ou você está dedicando a sua energia para criar experiências, vivências, para deixar um legado? É muito importante pensarmos nisso, porque quando falamos de felicidade na melhor idade, quando falamos desse ponto de vista, a melhor idade não é nos 60 anos, mas a melhor idade é agora. E não importa se você tem 100, 110 anos, 90 anos, 60, 50. A felicidade na melhor idade é o agora. E também não importa se você passou 60, 70, 50 anos da sua vida sendo infeliz, no sentido de não fazer o que o teu coração faz pulsar. Enquanto você tiver vida, haverá oportunidades de felicidade. O que acontece é que muitas vezes nós tentamos nos enganar, dizendo que fomos felizes, dizendo que eu me sinto super realizada em ser uma dona de casa, que eu me sinto super realizada em cozinhar para os meus filhos, ou enfim, claro que tudo isso pode trazer muita felicidade, mas não é o suficiente. Cada pessoa tem a sua vida e ela deve ser usufruída do jeito que lhe der na telha. O que não pode é existir medo e insegurança de experimentar o novo e de tentar novas possibilidades. Enquanto houver vida, haverá possibilidades e esperanças de sermos felizes. E só para fecharmos aqui mais uma vez, a felicidade, ela acontece no agora. A melhor fase da sua vida sempre será o agora. Sempre será o agora. E se porventura você gostou de pelo menos um trecho dessas palavras que você ouviu, se fez sentido e quiser me conhecer um pouco mais, acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, nas redes sociais é só procurar por Etiane Neves e eu terei o maior prazer de me relacionar com você, de trocar conversas, enfim, será um prazer te conhecer, tá ok? Forte abraço para você e até breve!